Olá, bom dia. No café de hoje nós vamos conversar sobre a situação da agricultura, pecuária e pesca no Maranhão. E meu convidado para essa conversa é o secretário Márcio Onaiser, que é secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca. Bom dia, secretário. Bom dia, Eldo. Um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Da última vez que eu conversei com o senhor era só secretário de Agricultura e Pecuária. Agora nós temos Agricultura, Pecuária e Pesca. Isso aumenta um pouco a responsabilidade, um pouco não, acho que aumenta bastante, né? A responsabilidade da secretaria e aumenta também o trabalho. Como vocês estão desenvolvendo essa nova fase da secretaria? Realmente, como você colocou, aumenta a responsabilidade, o trabalho e o compromisso de dar retorno e respostas. Em função dessas crises política e econômica que o país vive, o governador Flávio Dino teve que fazer alguns ajustes na sua gestão, na sua administração. E unificou, assim como o governo federal unificou também o Ministério da Agricultura, Pecuária com a Pesca, aqui no estado também a pesca ficou unificada com a agricultura e pecuária. Para nós é uma honra receber mais desta missão, mas a equipe que fazia parte da secretaria continua a mesma equipe. A gente já vinha trabalhando em conjunto através do CEPAB, que é o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento, criado ano passado pelo governador, que juntava 6 secretarias, agora juntam 5 secretarias, e que tem a coordenação da Sagrima, a nossa secretaria, de forma que as principais ações a gente já tinha conhecimento e já vinha acompanhando. Como o senhor falou, é uma readequação a essa crise que a gente está enfrentando. Mas, de alguma forma, essa crise, ela está fazendo com que vocês aqui façam alguns ajustes, alguns cortes, alguma coisa fica comprometida por conta disso? Sempre em momentos de dificuldade financeira tem que se fazer alguns cortes, mas o governador Flávio Dino está conseguindo, com muita maestria, sobreviver esse momento. A gente vê estados grandes, considerados estados ricos, com dificuldade de pagar a folha dos servidores. É verdade. E aqui no Maranhão ele vem mantendo. E o programa Mais Produção, que ele lançou no passado, em dezembro, que é exatamente onde vai fomentar 10 cadeias produtivas, que é um programa feito e é acompanhado e coordenado pelo CEPAB, que eu falei que é esse Sistema Estadual de Produção e Abastecimento. Foram 62 milhões de investimento que ele se comprometeu, estão mantidos e essas ações vão seguir em frente. Pois, eu gosto desse programa Mais Produção, que eu acho que ele leva assim para cada município, respeitando o calendário de cada uma, mas faz com que cada um produza. Ele está parado agora? Vai ser retomado? Como é que funciona? Desde o momento, no final do ano, quando o governador lançou, nós vemos trabalhando, já está em fase avançada. O que existe? São 10 cadeias produtivas. Isso. Aí cada região, dentro de sua vocação, vai ter potencializado aquela cadeia produtiva. O que nós estamos fazendo já? Tem algumas que já avançaram, outras estão em fase de implantação. Mas nós temos que selecionar quais são as propriedades que vão ser assistidas, que vão ser acompanhadas, que vão ser feitos investimentos. Para isso, o governo não pode escolher ABC. Tem que ter uma chamada pública, ser publicitado, as pessoas que fazem sua inscrição, seu cadastro, é selecionado, então essa fase já está sendo feita. Mesma coisa a contratação dos técnicos que vão dar assistência. Existe a necessidade de toda uma burocracia que é necessário pela legislação e ela está sendo cumprida. De forma que agora, já no próximo mês, as ações concretas já vão ser, em várias das cadeias, vão ser começadas a implementar. Mas a gente está mais ou menos na parte burocrática, vamos dizer a coisa, quando está fazendo a seleção de todo mundo que vai participar. Seleção das pessoas que vão participar, criando os comitês gestores em cada locais, mas algumas ações já estão acontecendo e elas vêm acontecendo desde o ano passado. Então algumas ações estão sendo feitas, nós não deixamos de fazer. A parceria com a Embrapa, a parceria com o Senar, parceria com o Sebrae, isso tudo já vem acontecendo. Quando a gente fala em produção, principalmente produção agrícola, a gente não deve deixar de lado nunca a ajuda de São Pedro. Ele é vamos dizer assim, um componente principal nesse processo todo. E a gente não teve muita ajuda dele no final do ano passado, começo desse ano, quando a gente precisava mais. De que forma vocês estão lidando com essa situação ou qual é a expectativa da Secretaria com relação a isso? O problema da climatologia é muito sério no nosso estado. Infelizmente, a área plantada com irrigação é muito pequena, é por isso que nós estamos fazendo um grande trabalho, estamos fazendo um plano diretor de irrigação,
porque não adianta a gente também querer irrigar e não fazer uma análise da capacidade que os rios têm, em que área que seria correta. Então esse trabalho que nós estamos fazendo junto com o Ministério da Integração, apoiado pelo Banco Mundial, vai dar um diagnóstico e um mapa do plano diretor de irrigação, saber quais são as áreas e quais são os rios que nós vamos poder utilizar para irrigação. Isso sendo feito, a gente vai poder avançar largamente. Mas enquanto isso não acontece, que a gente depende realmente de São Pedro, como você falou, a gente fica muito vulnerável. Nosso estado tem uma característica de o período chuvoso, o período seco. O período chuvoso normalmente é relativamente bom, mas este ano, em função do El Niño, não se tem registros. Houve uma seca 20 anos atrás, mas nenhuma é tão forte quanto esse ano, principalmente no sul do estado. No sul do estado, onde se planta os grãos, basicamente a soja e um pouco de milho, se prejudicou muito. Período de novembro e dezembro, que seriam os períodos de plantio, houve seca extrema. Não é só seca, seca extrema. E aí a gente pega os dados, os relatórios hoje, que inclusive a Universidade Estadual do Maranhão, que tem lá um instituto que acompanha de meteorologia, a gente já pegou os relatórios, novembro e dezembro a seca não foi grande, foi extrema. Ou seja, as pessoas tiveram muita dificuldade em fazer o plantio. A gente sabe que nessa época apenas se plantou metade da área pretendida. E a parte desta plantação sofreu com a falta de chuva. Então eu já estou preocupada com o final dessa história, como é que a gente vai ficar? Sério, porque aí em janeiro choveu bastante. Isso. Mas só em janeiro. Inclusive a gente viu inundações em várias cidades. Aí a gente pensa que está tudo bem, quer dizer, só para a que gente aí que não é da agricultura. Chove muito num período só. Aí quem pôde replantou e alguns plantaram a mais. Mesmo estando fora do calendário, fora do período correto, arriscaram plantando. Veio fevereiro, não choveu nada. Então, realmente, nós vamos ter uma grande frustração de safra. Não temos ainda o percentual, está sendo levantado, não tem expectativa a respeito disso. Mas há uma grande frustração de safra. Hoje, dezenas de municípios já estão preocupados, os prefeitos já estão decretando o estado de emergência. Há uma necessidade de uma união de força dos municípios, dos produtores, do governo do estado, da bancada nossa federal, para conseguir uma prorrogação dos débitos desses agricultores. Sim, claro. Porque você pega dinheiro para investir na propriedade, pega dinheiro de custeio para fazer o plantio, e agora se você tem a frustração, ninguém sabe o que vai colher. Se isso não acontece, você não tem o resultado Ainda final, estamos né? na expectativa. Muita gente migrou do milho para... Quando plantou a soja, que perdeu, quando foi replantar, ou quem não tinha conseguido plantar, já plantou o milho, porque milho é mais resistente, ele pode ser plantado mais tarde. Só que depende agora do mês de março e o início de abril, como vão se comportar as chuvas. A chuva aqui no norte, aqui na região de São Luís, é diferente da chuva do sul do estado. Sim, claro. Então, às vezes a gente vê que está chovendo, mas aí não a gente sabe pensa se que lá está tudo bem para o também. resto do estado, não então, é bem assim, né? Há um ano de dificuldade, estamos todos nós muito apreensivos, vai influir, como nós falamos, além do problema econômico que o país está vivendo hoje, que o mundo está vivendo, nós temos mais esse agravante local. A grande frustração de safra. E isso, de alguma forma, pode interferir nesse processo de cadeias produtivas que está sendo feito pelo governo do estado? Mas só um minutinho, o senhor vai dar essa resposta no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já para continuar conversando com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. É só um minutinho e a gente vai estar de volta. Ok, estamos de volta para o nosso segundo bloco do Café, conversando hoje com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. Secretário, a gente estava falando dos reflexos da seca e eu queria saber sobre o impacto disso nessas cadeias produtivas. Isso vai ter algum reflexo? A gente pode ter também resultados negativos? Sempre atrapalha um pouco, mas as cadeias são ao longo de todo o estado. O impacto grande é na produção de grãos, principalmente soja e milho. A gente ouve já também no final do ano, nas regiões de pecuária, uma dificuldade muito grande. O nosso leite caiu bastante, a produção do leite, porque não tinha como, se não tem nutrição, a vaca não pode produzir o leite. A gente sabe de algumas regiões, inclusive, que houve perdas de animais em função da seca. Mas agora, com essa retomada do inverno em alguns pontos, mesmo sazonais como está agora, um período de muita chuva, um período de pouco,
Para a parte animal não é tão complicado. A vegetal sim, que ela precisa de uma constância de chuva, né? O animal, quando você cria o pasto no momento que já revigora, no momento que tem a água lá armazenada, consegue sobreviver. E as cadeias, como são diversas, a gente sabe que para o planejamento feito, o impacto não vai ser tão grande, a gente vai conseguir superar. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, com toda essa frustração na parte de grãos, o nosso produtor, o nosso estado, o nosso país é maior do que qualquer crise. Então nós não podemos ficar desesperados. Está todo mundo, é lógico, passando um momento muito difícil, complicado, mas a gente tem certeza que já superamos outras dificuldades e vamos superar essa novamente. Então, só para a gente superar essa, vamos falar de uma coisa boa, né? Que a gente está começando agora a fazer o embarque de boi vivo, né? A gente teve a experiência, vamos dizer assim, do final do ano até o começo. O resultado dessa experiência foi bom? A gente está habilitado para fazer? Foi muito produtivo. O Maranhão, no final do ano, fez a primeira exportação de boi em pé, que é o animal vivo, nunca tinha feito. O Pará, nosso vizinho, é o maior exportador de boi vivo do país, assim, bem distante do segundo colocado. E infelizmente, por uma circunstância lá, um naufrágio do navio, ele ficou impedido de fazer. O Maranhão, querendo socorrer e servir também de lição de casa, nós, com esses 3 embarques, nós pegamos o know-how necessário. Isso. O Porto do Itaqui... Fizemos 3. Foram feitos 3 embarques. Não houve nenhum incidente, o nosso porto está preparado, a EMAP cuidou de toda a parte de segurança, é um embarque seguro, é um embarque limpo, não tem dificuldade e hoje o Maranhão está preparado para fazer exportação. É lógico que essa primeira exportação foi feita com animais que estavam já no Pará e agora o que a gente quer? E o pessoal pergunta, e os animais do Maranhão, e os bois do Maranhão, quando é que vão ser vendidos? Os bois do Maranhão, embora alguns do Pará fossem do Maranhão que tinham ido para lá, é preciso ter um espaço de pré-embarque. Você não pode pegar um animal e botar num navio. Você vai para um espaço de pré-embarque autorizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. É um espaço onde o animal onde ele fica confinado, antes do embarque. Ele não pode... faz a quarentena. é quarentena, dependendo para o país que vai, é feito toda a análise de sanidade do animal. Aí ele estando autorizado é que vai para o embarque. Tanto é que quando ele sai desse espaço de pré-embarque que entra na carreta, ele não pisa mais no solo. Os animais que vieram de Belém vieram direto, sem poder parar, sem poder encostar em canto nenhum e desce direto dentro do navio. O animal não pisa no porto. Muita gente queria confusão, vai fazer um curral no porto. Não. A carreta encosta perto do caminhão, a carreta encosta próximo ao caminhão, tem um breque que desce e vai direto para dentro do navio. O boi não pisa no solo, ele não pisa. Então, o que existe? As companhias exportadoras já estão se adequando, já adquiriram áreas no Maranhão, estão preparando a parte documental e legal junto ao Ministério. E eu acredito que já no segundo semestre nós vamos começar a exportar animais do Maranhão. É lógico que o governo do estado prefere que a gente exporte carne processada, porque o animal vivo é uma coisa. Se você pegar o animal, levar para um frigorífico, processar carne, gera mais riqueza, gera mais emprego, é o que o governo prefere. Mas existe um nicho de mercado, existe países que só compram animais vivos. Então nós não podemos perder também esse nicho de mercado. A gente fica com um sem abandonar o outro. O que a gente está pedindo para as empresas que estão aqui no Maranhão, outras que queiram vir se instalar, outros frigoríficos, se adequar, se preparar, porque o Porto está fazendo o dever de casa. O Porto agora, ainda dentro desse primeiro semestre, vai estar adequado a receber contêineres reefer, contêineres refrigerados para poder exportar carne. E já estão sendo feitos contatos, essas primeiras exportações, a maioria vai vir do Tocantins e do Goiás. Mas a gente quer que no futuro seja carne nossa aqui, de empresas instaladas no Maranhão. Mas o fato da gente ocupar esse espaço, vamos dizer assim, pelo menos entre aspas, que o Pará ocupava, fazendo esse trabalho de exportação, de alguma forma isso também não gera dividendos para o Estado? A gente vai exportar o que é nosso, mas a gente fazendo esse trabalho de exportar de outros estados, isso também não é bom para a nossa economia? Também é bom porque o Maranhão, graças a Deus, tem um corredor, que é o calado do nosso porto, é o porto bem estruturado numa posição logística, é uma ferrovia que interliga com praticamente até metade do nosso país, vai interligar até o sul do país. Então essa logística nos privilegiou e a gente vai ser sempre também um canal de escoamento de produção. Agora, além do que vem, a gente quer que a nossa produção aumente. E eu não tenho dúvidas que vai aumentar, porque no momento que a economia fica aquecida, que tem muita gente querendo comprar, muita gente negociando, o próprio produtor vai aumentar, vai se empenhar cada vez mais. E o Pará cresceu muito exatamente porque fazia exportações.
tanto de animais vivos quanto de carne processada. E o Maranhão, agora livre da aftosa, com os portos se abrindo, a ministra Cátia Abreu abrindo novos mercados internacionais, a gente não tem dúvida que o Maranhão, dentro de poucos anos, vai ampliar muito o seu rebanho. Com toda certeza. Agora, deixa eu perguntar, o senhor falou aí na questão da febre aftosa. O fato da gente estar nessa situação já privilegiada de zona livre de aftosa com vacinação e de ter de ter tido uma excelente cobertura vacinal na última campanha, isso também dá para a gente um impulso a mais, isso pode também influenciar nesse processo de exportação? Nos dá segurança, porque a cobertura nossa próxima de 99% nos dá segurança de que a gente vai continuar livre da aftosa. Estamos fazendo trabalho junto ao Ministério exatamente para que já se diminua de 2 vacinação para 1 ou que a gente até possa ficar livre sem vacinação. É um conjunto dos estados, não há incidência de aftosa há muitos anos em toda a região, então nós estamos fazendo esse trabalho. Mas, por enquanto, que é exigida a vacinação, todo mundo tem que fazer e o mercado, né, continuar aberto. Ok, então nós vamos fazer mais um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. Logo após o intervalo, mais informações. Estamos de volta para o nosso último bloco do bate-papo de hoje com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. Vou sempre esquecer dessa pesca, mas eu vou dizer no finalzinho. Secretário, conversando com o senhor, a gente não pode deixar de falar de 2 projetos que a gente pode até dizer que já se tornaram lenda no Estado, que desde que todo mundo aqui começou a trabalhar em reportagem já falou sobre isso, o projeto Salanguô e o Tabuleiro de São Bernardo. O que vai ser feito com eles? Vocês já retomaram esse processo? Como é que vocês estão encarando essa situação? Bom, são 2 perímetros irrigados importantes, os principais que nós temos no estado do Maranhão, e como tu falaste, são lendas. O governador sempre gosta de dizer que são lendas que há muitos anos se fala e não funciona de fato. O Salanguô, ano passado, o governador já esteve lá na colheita do arroz e se comprometeu na retomada dele. E o vem fazendo. Nós já estamos lá revisando as bombas, recuperamos já os canais, a estrada já está com 80% feita. Salanguô. Do Salanguô. Ou seja, a gente já vai... Só para lembrar, Salanguô e São Mateus. Salanguô fica em São Mateus. Isso. Exatamente. E são lá, vão ter 2.000 e poucos hectares em produção. Vai ser feito uma parte para agricultura empresarial e uma parte para a agricultura familiar. Então já tem hoje as associações que lá trabalham, foram recadastradas, saiu agora um edital para organizar e vão ficar em torno de 200 e poucos pequenas famílias em módulos de 4 hectares. E o restante vão ser criados na faixa de 30 módulos de 30 hectares para a agricultura empresarial. Mas o importante é que os investimentos para que a água exista dentro de todo o perímetro irrigado estão sendo feitos já pelo governo do estado. Já este segundo semestre vai começar a já estar com essas obras concluídas, sendo feitos os primeiros plantios. Pois isso é que eu queria saber, os investimentos estão sendo feitos, eu falando assim, porque sempre que a gente acompanha, tudo está sendo feito, aí a gente não vê o resultado. Aí eu já quero saber, a partir de quando essas famílias começam a tomar posse dessa área, a partir de quando elas começam a produzir, vocês trabalham com datas específicas? Elas já existiam, já estavam lá, mas plantavam apenas arroz. E a gente quer que o foco lá seja hortifruti. Esse é o foco que a gente quer. Então, existia um canal, mas não existia o sistema funcionando, não se tinha assistência técnica. Hoje já tem uma equipe montada, já temos um escritório em funcionamento, já está sendo feita a qualificação, separando, recadastrando as famílias que estão lá e o trabalho de infraestrutura sendo feito. É lógico que nesse período de chuva, que ali está tendo muita chuva agora, então fica um pouco prejudicada a parte de obras de infraestrutura. Mas mesmo assim elas estão avançando para que no verão, assim que se der maio ou junho, estejam já concluídas. E nós estamos lançando agora, no meio do ano, o edital de licitação, a chamada pública, para a agricultura empresarial, para aqueles que vão querer. São áreas que precisam ainda de algum investimento e aí o empresário que ganhar aquele seu lote de 30 fica por conta dele. Ah, certo. No Tabuleiro São Bernardo, que é uma área maior, são 11.000 hectares, a primeira etapa seria 5.000, hoje se planta menos de 300. Nós fizemos uma parceria, um acordo com o Denox,
Nessa semana, inclusive, estamos tendo as primeiras reuniões. O governador assinou há poucos dias atrás já esse acordo com o Denox. Vamos fazer uma gestão compartilhada. O governo do estado do Maranhão vai estar à frente desse processo. É lógico, como é um perímetro de propriedade do Denox, o Denox vai estar participando, mas o governo vai estar à frente disso. Já fizemos um plano de ação que está sendo implantado. No dia 30 e 31 vamos estar lá em loco, já iniciando deste mês ainda já. Isso. E o prazo que nós temos dado por este acordo firmado de cooperação técnica é de 60 dias, que já tem aí passado uns 15, ou seja, faltam 45 dias para estar com todo esse trabalho concluído, para daí sim, todo o estudo, diagnóstico, como é que vamos fazer, quem faz cada etapa, para começar a fazer a implantação. Quer dizer, ainda neste primeiro semestre nós temos resultado desse trabalho. Já vamos ter. O Denox já está lançando, em função disso, adquiriu 2 bombas novas que estão sendo instaladas, já colocou um edital de licitação de 4 lotes empresariais e colocou também os lotes técnicos. São 13 lotes técnicos já em edital, já está o edital de chamamento feito para que os técnicos se qualifiquem. Esses técnicos que vão ganhar esse lote vão servir também para dar apoio aos demais irrigantes que estão lá. Eu sou meio aqui, a gente tem mais ou menos 2.000 hectares em Salangô, pouco mais de 5.000 em São Bernardo. Quando a gente tiver tudo isso funcionando, o que impacta, o que representa isso para a economia do Estado, principalmente para esse avanço da agricultura no Estado? Se for em hortifruti, bastante. Se for em arroz, se for outras coisas, não é tanto. Então, às vezes as pessoas têm, porque no hortifruti, uma pequena área, você produz muito. Muito, entendi. Né? O arroz, como os demais grãos, o milho, o feijão, a soja, precisa uma larga escala para influenciar, porque o Maranhão vem crescendo sempre, então já tem uma área plantada significativa de grãos que 1, 2, 3 mil hectares sempre ajuda, mas não causa um impacto tão grande. Agora, no hortifruti, e por isso que nós estamos focando o hortifruti, tanto no Salangô quanto lá no Tabuleiro, aí sim o impacto vai ser muito grande. Nós vamos começar a gerar produtos para o nosso consumo e vai ter com certeza excedentes para exportação. E a economia local, por exemplo, o pessoal de São Mateus, quando isso aí estiver funcionando de verdade, o que vai representar para essa comunidade, para São Mateus, que é um município pequenininho, por exemplo, o que isso vai representar? Pode dar uma certa independência financeira à economia local, principalmente a agricultura, pode mesmo ser impulsionada? Sempre vai ajudar. O que a gente quer? Quando se traz uma parte para empresarial, é porque a gente quer que aquele conglomerado empresarial traga uma indústria, processe aquilo ali, gere emprego, gere receita, transmita a sua tecnologia que eles têm para o pequeno, entendeu? A gente quer fazer esse consórcio do pequeno produtor e do empresarial, ou seja, agricultura familiar, agricultura empresarial. Porque empresarial hoje, no momento, a gente vive num país capitalista, que depende de recurso e de capital. Então, se a gente vive, nós temos que ser adequado às regras de mercado. Então, a gente sabe que hoje o empresarial, ele detém mais tecnologia, detém poder de conseguir também financiamentos maiores para poder se implantar. É lógico. Ele tem um cacife maior, vamos mesmo dizer assim, a gente fomenta o cooperativismo, fomenta o associativismo, porque hoje, se não tiver escala, não tem mercado. Não adianta eu sou um agricultor sozinho, querer produzir, aí eu vou na feira vendo aqui. Mas para mim ter contratos e saber que toda a nossa produção vai ser comercializada, tem que ter escala. Precisa de um volume maior. Precisa de volume. E é isso que a gente quer fazer. Aí não vem uma empresa porque não tem volume. Não se tem volume porque não tem empresa. Então o Estado está aí para quebrar essa inércia, fazer a roda rodar. Ou seja, criar as condições para que a produção aumenta e atrair as empresas para vir, que aí uma completa o serviço da outra. Aí a gente ficaria com 2 pontos, a empresarial e a de associações. Associativismo, é isso que eu chamo? Que são os irrigantes familiares e o empresarial. Vão ter lotes para irrigantes familiares e lotes para irrigantes empresariais. Quer dizer que a gente ficaria com essas 2 pontas que fariam um volume maior e a gente teria maior condições de barganhar, de exportar, de vender, é mais ou menos isso? É porque com o volume gerado pelo empresarial, com a tecnologia que se tem, porque nós, há muitos anos, a gente praticamente não produz hortifrutis no estado. Pois a gente importa tudo, né? Pega quase tudo, vem do Ceará, vem do Pernambuco, vem de outras regiões. A gente vai na Ceasa e verifica isso. Então, nós precisamos trazer também estas tecnologias, né? Então, no momento que se implanta aqui, e para dar uma resposta mais rápida, no momento que uma empresa ela traz, quando eu digo uma empresa, pode ser um produtor de lá, uma associação de lá, uma cooperativa que está vindo, vai transferir também para nós essa tecnologia, para nós que vivemos aqui. É lógico que nós vamos continuar usando a Embrapa, que é um grande instituto, para nos apoiar. É uma empresa que vai nos apoiar e nos dar a tecnologia necessária.
Eu estou apressada, assim, que eu quero logo saber dos resultados. A partir de quando, secretário? Vocês têm uma estimativa de a partir de quando a gente vai poder contar com os resultados desse trabalho, tanto do Salangô quanto do Tabuleiro de São Bernardo? Os resultados iniciais esse ano. Com certeza nós vamos comer produtos de lá. Isso aí não, a gente vai não fazer um temos café dúvida. com produtos de lá. Não temos dúvida. Como aqui na ilha de São Luís, o agropolo da ilha já está em funcionamento, já tem produtos, já vamos fazer rodada de negócio com os mercados para poder criar o comércio. Quando a gente criou as cadeias produtivas, qual era o objetivo do governo do estado? A produção, o processamento e a comercialização. Porque a gente tem que pensar no elo, no conjunto todo. Inteiro. Então, por isso que se trabalhou as cadeias produtivas. E é por isso que a Secretaria de Indústria e Comércio está presente, a SEDES está presente para as compras institucionais, a CETRES cuidando da economia solidária. Então, são várias secretarias que se complementam nesse trabalho. Ok, então o próximo café que eu convidar o senhor, a gente já vai ter produtos aqui dessa cadeia produtiva, com produtos produzidos tanto em Salangô quanto no Tabuleiro de São Bernardo. Eu estou brincando, o senhor vem bem antes disso, com toda certeza. Mas aí eu trago os daqui da ilha. Eu posso trazer daqui da ilha de São Luís. O agropolo da ilha de São Luís já está em funcionamento, já está funcionando. Pronto, então já estamos resolvidos nessa parte. Mas, secretário, brincadeiras à parte, muito obrigada pela participação no nosso programa e pelas informações todas que o senhor passou para nós. Um bom dia para o senhor. Um bom dia, e a gente está sempre à disposição. É uma obrigação, um dever nosso, prestar as informações à nossa sociedade. E a nossa obrigação repassá-las. Muito obrigada. E você já sabe, todo o conteúdo do nosso programa está à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E amanhã, a partir de 8h30, estou aqui com mais informações, mais entrevistados e tudo para você começar uma boa manhã. Um bom dia para você e até amanhã.